Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu queria falar a respeito de seitas e movimentos contraditórios. Entre esses movimentos contraditórios, a Congregação Cristã no Brasil, conhecida como CCB, é uma delas, né? As seitas eu não falarei hoje, né? Que é Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormons, entre outras. A CCB, a maioria dos anciões da CCB, o qual os seus congregados chamam Boca de Deus na Terra, eles não têm muito costume de estudar a palavra de Deus, a Bíblia, né? Eles estudam os instrumentos, passam anos fazendo cursos, né? Como deve ser mesmo, para poder aprender os instrumentos para tocar bem. E eles desenvolvem-se muito bem na música, né? Pelo menos para tocar os hinos dos inários deles, né? Que são músicas fáceis. Mas se desenvolvem. E toda vez que você abre um videozinho, tem lá eles botando a congregação cantando, né? Tal, não sei o quê. Mas manejam isso muito bem. E em relação à palavra de Deus? Eu já tentei procurar várias vezes vídeo desse pessoal pregando o evangelho, não encontrei. Eu não sei qual é o evangelho que eles pregam. Porque todas as vezes que eu procurei vídeo, ou que passa naqueles vídeos rápidos, stories, os shorts, né, os vídeos curtos do YouTube, eu vejo eles prometendo bênçãos materiais. Eu vejo eles citando os salmos de Davi, né, quando Deus tratava com o seu povo de uma forma recompensatória pelo cumprimento das leis. Deus fez promessa ao povo judeu, que foi o seu povo, e essas promessas de Deus cumpria na vida daqueles que obedeciam e guardavam a lei de Deus. Eles tinham suas recompensas materiais. Então a gente vê o CCBano, né, o ancião, utilizando desses versículos do Velho Testamento para poder prometer mundos e fundos aos fiéis. E aí eu pergunto, no quesito pregação, há diferença de uma igreja neopentecostal, que prega bens materiais, que vive incutindo na mente do cristão que ele tem que receber isso, que ele tem que ser vitorioso, que ele tem que mudar o cativeiro, isso ou aquilo. Qual é o objetivo espiritual dessas coisas, eu pergunto, né? Quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino, as realidades espirituais do reino, em seguida, todas as outras coisas serão vos acrescentadas. Baseada nessas profetadas é que sobrevive os cultos dessa seita. E eu, pessoal, com toda a humildade, eu falo diante de vocês que eu não suporto coisas extrabíblicas. Eu não tenho paciência para isso. Ou você prega a palavra, ou eu não fico num culto, né? E graças a Deus, Deus nos mostrou uma igreja boa para congregar, onde a palavra de Deus é pregada. E nós ouvimos a palavra de Deus com a Bíblia aberta, tá? Você que tem zelo pela palavra de Deus e acha realmente que a boca do ancião está sendo a palavra de Deus, a coisa que você deveria minimamente era abrir a escritura para poder verificar o que, que aquele cidadão lá na frente está falando, tá bom? Não é acatar tudo lá que as profetadas que ele está falando e você aceitar como verdade. Assim foi que muitas pessoas entraram em problemas mentais gravíssimos dentro dessa seita, porque ficaram a vida inteira esperando, né? As promessas sendo que foram feitas, promessa de triunfalismo, mas isso não ocorreu e as pessoas muitas se decepcionaram porque não foram firmadas em Cristo. Quem é firmado em Cristo e conhece a sua palavra sabe que o nosso objetivo em buscar a Deus, aliás, ninguém busca a Deus. Nosso objetivo de se entregar ao Senhor e a nossa vida a Ele é para que Ele nos dê a sua salvação, que Ele nos dê a vida eterna a todo aquele que crê, né? Efésios 5, pelas graça, sois salvos através da fé, isso não vem de vós, não vem de obras para que nenhum homem se glorie. Então, o que o Senhor traz sobre a nossa vida é a graça. Ele traz sobre nós essa graça necessária para a salvação. Mas ele também dá a graça suficiente para que nós possamos ter
os nossos bens materiais, mas a promessa principal dele não é essa. A promessa principal do Senhor é todo aquele que crê já tem a vida, porém o que não crê está condenado. Entende que o Senhor veio aqui no mundo trazer as boas novas de salvação, ele não veio restaurar esse mundo, ele não veio trazer uma nova ordem política, ele veio trazer a salvação da alma, porque hoje nós estamos vivos, amanhã nós podemos não estar, e aí o que se aproveita da vida? O que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, as igrejas, né, essas seitas que pregam a prosperidade material somente, não focam no evangelho, elas tendem a alienar os seus membros a essas profetadas. Então, alguém perguntou para mim, né, um dos comentários que eu deixei em alguns vídeos, confrontando esse pessoal da CCB. Eu coloquei que eu não tenho paciência para ficar num culto daquele, onde as profetadas sem sentido são jogadas ao léu ali, e você tem que ficar escutando aquilo como se aquilo te edificasse. Na verdade, aquilo não edifica ninguém, e eu não tenho paciência, porque eu vou adorar a Deus para ouvir o evangelho, a palavra de Jesus sendo a palavra de Cristo que já foi revelada aos apóstolos sendo explanada, sim, e isso com a unção do Espírito Santo. Então, vocês aprenderam, vocês CCBanos, quem estiver me ouvindo aqui, aprenderam as coisas de forma muito errada, tá bom? Isso não quer dizer que para você ter ação do Espírito Santo, você vai extinguir a letra, isso não existe. Quando vocês utilizam lá a letra mata e pega esse versículo isolado para dizer que a letra da Bíblia é morta, vocês estão fazendo uma grande confusão no texto bíblico. Se vocês tiverem o interesse de ler o texto como um todo, vocês vão entender que isso trata da letra da lei, que é morta, e que essa lei ela não vivifica, mas que nós somos vivificados pelo Espírito. Então, requer que o obreiro de Deus esteja aprovado, está lá em 1 Timóteo, não sei qual o versículo aqui de cabeça, mas que ele seja o quê? Aprovado e que ele maneje bem a palavra da verdade. Toda vez que o Senhor falou aos apóstolos, os apóstolos também instruíram aos diáconos e outros homens que foram separados para servir no evangelho, foi orientado que eles tivessem conhecimento na palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo falou, crescei na graça e no conhecimento da verdade. Então me vem uma pessoa hoje dizendo que o apóstolo Pedro não tinha estudo bíblico e nem por isso, né, ele pregou o evangelho, nem por isso ele deixou de pregar. Óbvio, o Senhor Jesus escolheu os seus conforme a sua vontade e ele mesmo capacitou. O Senhor andou com os apóstolos, deu um poder o qual você não tem hoje. Os apóstolos tiveram um ministério exclusivo quando o Senhor estava aqui. E isso que os apóstolos tiveram esse poder, inclusive de matar pessoas, né, como aconteceu com aquelas pessoas que pecavam, pecados graves, o Senhor, o apóstolo tinha o poder de entregar aquelas pessoas a Satanás, como fala de pecado para a morte, em algumas vezes, né? Para que o corpo seja morto e a alma seja salva. Então, não queira comparar um apóstolo que viveu com Cristo e recebeu diretamente dele a revelação com a palavra revelada. Nós aprendemos hoje dos apóstolos e dos profetas, mas os apóstolos estiveram diretamente com Cristo, ou por ele foram revelados, como o caso, o evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo e trouxe as doutrinas da igreja, né? Então, isso não é difícil de entender, mas para essas pessoas que são da cultura CCBana, é difícil para eles porque eles estigmatizaram o estudo bíblico. Um ou outro aí faz um estudo e criam suas células e se desenvolve um pouquinho mais. Inclusive aqui em Brasília teve uma pessoa que eu achei interessante o que ela está fazendo, só que é uma mulher, né? Ela criou um trabalho desse em casa e uma vez ou outra alguém vai fazer os estudos bíblicos ali na internet. Mas uma coisa totalmente fora do que a gente se vê lá, porque quando eu abro esses vídeos que passa no YouTube, passa no Facebook, né, naqueles vídeos rápidos, eu fico com vergonha do nível
de engodo que eles passam ali para as pessoas, engodando as pessoas ali, prometendo e falando textos do Antigo Testamento, né? Falando com aquela voz dele, que são modus operandi deles. Do jeito que aquela igreja universal tem uma forma de capacitar os seus obreiros lá e todos eles falam com o mesmo estereótipo, a CCB é do mesmo jeito. Vocês já viram como é que os pregadores deles ficam gritando lá na frente? Claro que há várias igrejas que tratam da mesma forma, né? Mas não são iguais. As igrejas não são iguais. Por exemplo, a própria Assembleia de Deus, ela é uma igreja que mantém uma fé baseada em alguns princípios fundamentais da Assembleia de Deus, mas que cada congregação tem sua autonomia, não é? Então tem uma igreja que trabalha mais com uma questão doutrinária, de estudo bíblico, mas todas elas têm escola dominical para você aprender a palavra de Deus e tem culto de doutrina às terça-feiras, então você não carece da verdade. Você carece do evangelho quando você vai ficar buscando movimentos e coisas estranhas dentro do próprio movimento pentecostal. Agora, é absurdo como essas pessoas da CCB se ligam à placa da igreja, à religiosidade, ao sistema e desprezam o que Cristo fez. Difícil ver essas pessoas pregando o evangelho, difícil ver elas pregando o amor de Cristo para salvar o pecador e elas explanando assim de forma clara o evangelho. As pessoas simplesmente ficam ali dentro, se sentem emocionadas e caem dentro daquela piscina e são jogadas lá da noite para o dia. A pessoa acorda, vai para a igreja, quando é no outro dia já vai batizado sem entender nada do evangelho. E ainda passa para essa pessoa que depois dela batizada, se ela pecar, ela não tem perdão. Que coisa ridícula é essa? São pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, né? E ficam aí pela internet promovendo a placa da igreja. Deixem disso. Deixem de promover a placa. O Senhor, ele fica muito entristecido, porque você não deve elevar o nome da igreja, você não deve fazer alusão à denominação. Você tem que mostrar sempre, sempre o nome do Senhor Jesus acima de tudo, independente da denominação. Você está em denominação, mas foque na pessoa de Cristo. Você será muito feliz e você refletirá muito mais a pessoa do Espírito Santo. Agora, quando você traz essas imagens da CCB e você coloca o contexto religioso, porque vocês são exclusivistas, o que gera nas outras pessoas é uma repugnância, né? Porque eu não estou atrás de denominação, eu estou atrás da verdade que liberta, que é o Evangelho de Cristo. Eu não estou atrás de profetadas, eu não estou atrás de movimentos estranhos, simplesmente na simplicidade do Evangelho, que é isso que salva. Ele é poder de salvação para todo o perdido. Então a palavra de Deus tem que ser pregada sem misticismo, tem que ser pregada de uma forma objetiva para que todos entendam e para que o pecador venha se arrepender, sabendo que ele necessita de receber a graça de Cristo em seu coração para ser salvo. E graça não é placa de igreja, tá? A graça não é você ser introduzido na seita e dizer que a partir dali você foi chamado na graça, como a CCB fala, né? Quando algum irmão vai para lá, eles falam assim, foi chamado na graça. Esse daqui foi retirado não sei de onde e veio para cá para graça. Olha a besteira que esse pessoal fala em relação a coisas que eles não conhecem. Por isso, eles pecam dessa forma. Isso sim é pecado. É você tornar a graça de Deus algo tão abjeto como é denominação, né? Algo tão uma coisa tão exclusivista. Deus não tem nenhum compromisso com as denominações, né? Ele utiliza, sim, ele está presente nas denominações, nos sistemas, porque ali são pessoas, né? Mas o sistema religioso, não foi Deus que fundou isso. É a forma dos homens se organizarem. Então, por que eu estou falando dessa questão de graça e de ser também repugnante? Porque se você entendesse a palavra de Deus, jamais você falaria assim, eu fui chamado nessa graça, né? Porque quando você fala assim, eu fui chamado nessa graça, você está associando à denominação, e você não pode fazer isso. A graça, ela é só de Cristo, ela emana de Deus como um dom, como um presente
de salvação para o homem, que não consegue se salvar por suas obras, por seu mérito. Então, em favor do homem, o próprio Senhor se deu como resgate. Isso é graça, é o favor imerecido, é o favor que nós não podemos pagar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos.